Boa noite a todos. Uma alegria receber você aqui no canal Diácono João Vitor Mariano. Quero acolher o presbítero Alex Sales, um irmão aí que Deus colocou no nosso caminho para que nós possamos gerar um conteúdo nessa noite, um debate teológico e bíblico sobre a pessoa de Maria, né, com o tema Maria, mãe de Jesus, né? Eu acho que a gente pode até colocar o ponto de interrogação aí para que você escute a explanação de cada um de nós. Alex, boa noite, meu amigo. Boa noite, João Vitor. Então, seja bem-vindo. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois o Alex vai ter o mesmo tempo. Vocês vão acompanhar um cronômetro aí na tela. Bom, é uma apresentação aqui de 2 minutos, né? Depois o Alex também vai ter esse tempo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. Seja bem-vindo a esse canal. A motivação desse debate, como sempre, vocês que já acompanham aqui o canal, é o meu perfil no Instagram, né? Que gera aí, em alguns momentos, polêmicas. Não é o meu intuito, mas como é um perfil público, alguns temas ali das respostas que nós damos para católicos, muitos irmãos protestantes se achegam, e eu queria já dizer que é a casa de vocês também. Só que quando acontece ali, talvez, algum embate, discussão, e eu não gosto muito de prolongar, e eu sempre faço a proposta para irmãos que queiram debater sobre temas aí, para gerarmos conteúdos de evangelização, né? É bom tirarmos as dúvidas do coração dos fiéis. E este vídeo aqui de hoje vai ser para isso. É uma alegria receber você. Embora a motivação ali, o Alex também vai se apresentar e poder falar um pouco, né, disso. Eu queria, nesses últimos instantes, me apresentar. Então, sou o diácono João Vitor Mariano, psicanalista, né, pós-graduado em TCC, em TEA e também em neuropsicologia. Sou teólogo, sou filósofo e também sou formado na área de exatas sistemas de informação, com uma pós-graduação em plataforma de desenvolvimento web. Por isso que eu gosto aqui desse ambiente da internet. Então, estou muito feliz de poder acolher o Alex, né, que também é um homem de Deus que evangeliza. Eu tive a graça de ser ordenado diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana no ano passado, no dia 18 de junho de 2022. Então, seja bem-vindo. Nós vamos partilhar sobre um tema muito interessante. Maria, mãe de Jesus? Uma interrogação aí, para que você veja a explanação de cada um de nós. Então, terminados os meus 2 minutos, eu passo a palavra para o Alex. Quero primeiramente saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Alex Sales Ferreira, eu sou presbítero da Assembleia de Deus Missões aqui de Campo Grande. Dou curso, participo da minha igreja dando curso de teologia no Instituto Isercamp. Também faço parte dos professores da escola bíblica. Eu sou presbítero, sou casado e, graças a Deus, já há muito tempo eu congrego na Assembleia de Deus Missões. Tive a oportunidade de conhecer o João Vitor, porque quando estava mexendo no Instagram, apareceu o tema e eu achei interessante o tema que ele estava falando, mesmo eu sendo evangélico, e eu decidi, então, entrar em algumas questões que ele estava tratando ali sobre Maria. E, claro, que por ser evangélico, eu discordei de muitos assuntos, ele também, e ele me convidou para que a gente pudesse debater esse assunto de uma forma mais ampla, com defesa tanto da parte dele como da minha parte, e a gente pudesse falar isso para que as pessoas possam conhecer tanto o ponto de vista dos evangélicos quanto também dos católicos. Eu, como presbítero, acredito naquilo que a minha igreja ensina, naquilo que eu estudo na palavra de Deus, e eu tenho certeza que esse tema, que é sobre Maria, né, mãe de Jesus, vai ser muito bom para todos nós. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir, de ouvir o que vai ser dito aqui, vai ser muito enriquecedor, vai ajudar bastante no crescimento, tanto daqueles que são católicos, quanto dos protestantes, evangélicos, ou pessoas de outras denominações, ou livre-pensadores. Todos terão a oportunidade de poder conhecer o ponto de vista tanto dos evangélicos como dos católicos.
Alex, vamos apresentar aqui apenas juntos, né, as regras para o pessoal. São 10 minutos, né? O Sim. Alex escolheu o debatente 1 como sendo eu, ele é o debatente 2, 10 minutos para mim, 10 minutos para ele. Depois eu tenho uma réplica de 3 minutos e ele uma tréplica de 3 minutos. E depois a gente encerra aqui juntos com mais 2 minutinhos para cada um agradecimento. Então é isso. Como ele escolheu, e seja bem-vindo, né? A gente vai gerar outros conteúdos depois, se Deus quiser, Alex. Então eu vou começar a minha explanação. Vou tirar o Alex e vou colocar o cronômetro. Um instante. Bom, em relação, né? Vale elucidar aqui, no início da minha fala, que as Sagradas Escrituras são a maior premissa de nossa fé, né? No entanto, a Bíblia não pode ser a única vertente utilizada em um debate. A Bíblia veio da igreja e não o contrário, né? Por exemplo, o Novo Testamento, isso aqui eu faço uma introdução antes de falar de Maria, né? Só começou a ser escrito anos após a ressurreição de Jesus. Assim, para ser mais exato, uns 40 anos depois, o Novo Testamento. Então, a Bíblia não pode ser o único viés de salvação, né? Não pode ser. Devemos consultar a história e a tradição também, né? A tradição da igreja, tudo isso é importante no debate teológico, né? Qualquer assunto de teologia vale a gente consultar a história e a tradição. Ah, mas isso não é bíblico. É lógico que é bíblico, né? Quando nós vamos ver ali, por exemplo, o discípulo, o evangelista, né, o autor sagrado, em Lucas, capítulo 1, versículo 3, né, ele vai dizer que ele consultou fontes externas, né, quando ele escreve ali para Teófilo, no capítulo 1, né, dizendo que ele consultou, né, fontes externas para poder escrever, ou seja, a tradição. Isso aí é a prova da tradição. Né? O apóstolo Paulo exalta esse sistema em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, Colossenses capítulo 4, verso 2, enaltecendo a tradição e até dizendo para que a gente se afaste, né? Intimo-vos, irmãos, que vos afasteis de pessoas contrárias à tradição. Então, a tradição e a história da igreja é totalmente plausível num debate teológico. E é necessário que se use para enriquecer. Então, vamos lá. Dito das vias que eu vou utilizar, eu queria dizer que Jesus Cristo, gente, ele é o centro da fé católica. Todas as questões que a igreja levantou, né, na história como heresia, por exemplo, no decorrer da história, tratavam de Cristo. Não há fundamento na defesa da fé, da apologética, né? Como o irmão disse que é um apologeta, vocês vão ouvir ele falar aí. Não tem fundamento a defesa da fé que não seja questões cristológicas. E a Virgem Maria é comprovadamente uma delas. Então vamos lá. Todos os pontos sobre Maria, a mãe de Jesus, né, vamos utilizar aqui não somente a Bíblia, porque todo teólogo autêntico, como eu acabei de provar para vocês, usa patrística e a história da igreja. Curioso, gente, é que nunca foi negada a Nossa Senhora a prerrogativa de mãe de Deus. Seus contemporâneos, né, nunca negaram que ela fosse a mãe de Jesus. Marcos capítulo 6, verso 1, versículos de 1 a 3, você vai poder comprovar isso. Né? A crise herética na igreja começou com dois povos, um deles chamados ebionitas, né? E os outros, e o outro povo docetistas. Os ebionistas é um número indefinido ali de seitas judaico-cristãs nos primeiros séculos, que acolheram só o Jesus humano, né? Eles viviam segundo a lei judaica e não acreditavam que Jesus era Deus. Começa o erro aí. Eles rejeitaram todos os escritos depois de Esdras e também o Novo Testamento, sobretudo aquilo que Paulo escreveu. É por isso que Santo Irineu, o santo da igreja, um pai da igreja, né, cita esses dois povos como um grupo herético. O primeiro povo que tentou diminuir Maria Santíssima, né, como não sendo mãe de Jesus. Né? Então é isso. O docetismo, por exemplo, professava uma visão dualista demais. Eu acredito que ele é homem, mas não acredito que ele é Deus. Né? Uma heresia. Começou aí. As heresias começaram aí. Um aspecto cristológico, como eu acabei de dizer. E aí, Santo Inácio de Antioquia, ele escreveu uma carta para tralianos, um povo chamado tralianos, né, refutando esses hereges. Né? E aí aqui eu vou separar, peguei um texto aqui de
que mostra essa refutação aos hereges. Ele diz o seguinte: Cristo é descendente de Davi e filho de Maria. Verdadeiramente nasceu, comeu e bebeu, viveu como homem, mas Jesus Cristo, nascido de Maria, é Deus. Né? Ela é a mãe de Jesus. Jesus, para nós católicos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, nós católicos a consideramos como mãe do Verbo encarnado. João capítulo 1, verso 14. Né? Ou seja, mãe de Deus. O Verbo encarnado é Jesus Cristo e ele é Deus. Não se separa a natureza humana da natureza divina de Jesus. É como se fosse 1 mais 1 é igual a 2 para nós. Né? Aliás, gente, a pseudo-tentativa de rebaixar Maria como mãe apenas do Cristo é uma heresia de 431. Basta você estudar a história. Como vai dizer aí um grande perseguido dos nossos tempos, dá um Google aí para você ver. Né? Você vai ver aí que essa pseudo-tentativa aconteceu por meio de um homem chamado Nestório, é considerada heresia nestoriana no ano de 431. Ainda faltavam 1100 e tantos anos para surgir a reforma protestante com Lutero. Né? E ele afirmava categoricamente que Maria era a mãe só do Cristo homem. Tá vendo? Um problema cristológico. E a promulgação do dogma não foi para defender Nossa Senhora, né? Para defender Maria. E aí, o que a igreja decretou em 431? Ela é a mãe do Cristo homem, mas também do Cristo Deus. Theotokos. Ela é a portadora de Deus. E não como Nestório queria dizer que ela era Cristotokos. A igreja diz, ela é a Theotokos. Né? E ainda vale dizer um pouquinho aqui sobre a arqueologia. Né? Tem um papiro que foi encontrado, gente, e ele está na Universidade de Manchester, na biblioteca de John Highlands. Diga-se de passagem que essa universidade ela é de ateísmo, tá? Ela não proclama a fé católica ou protestante. E eles têm montado lá, remontado, um papiro que foi encontrado e declarado como original do século II. E o que tinha escrito nesse papiro? O título, Subtum Praesidium, né? Uma oração a Maria, que começa: Santa Mãe de Deus, a vós nós recorremos. Né? Lá no segundo século, os cristãos já rezavam assim. Né? Eles já tinham essa devoção e não tinham essa dúvida que foi surgir anos depois na heresia nestoriana, dizendo que ela não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Ah, diácono João, mas você só falou de teologia, de patrística, não falou nada de Bíblia. Vamos falar de Bíblia, então. Isaías capítulo 7, verso 14. Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho em quem porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Lucas capítulo 1, verso 43, quando Isabel recebe ali Maria, ela diz, de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Né? Então veja, no versículo 43, no original do grego, está Kyrios. E Kyrios, você pode traduzir como Senhor com S maiúsculo, denota divindade. É o mesmo Kyrios encontrado em Mateus capítulo 1, versículo 20, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 24. Kyrios, mãe do meu Senhor, ou seja, mãe do meu Deus. É o mesmo Kyrios encontrado ali quando Tomé, né, toca as feridas de Jesus e diz, meu Senhor e meu Deus. Quem é o Kyrios? Né? E há uma tentativa errônea dos protestantes, dos irmãos protestantes que respeito, quando eles usam, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 49. Já separei aqui, diz, e estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós podemos refutar isso em 2 pontos. Jesus fala no sentido figurado, obviamente, né? Pois senão qualquer pessoa poderá dizer assim, eu sou mãe de Jesus, mas não é na ordem biológica. Ou existe a aberração de várias mães parirem cada um pedaço de um filho, juntar tudo e fazer um filho só. Não tem como. Então é no sentido figurado que Jesus fala. O segundo ponto não exclui Maria fazendo a vontade de Deus. Porque em Lucas 1,38 ela vai dizer, fiat volutas tua, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então esse ponto aqui também não exclui Maria como sendo alguém que não faz a vontade de Deus, pelo contrário, ela é a maior referência de fazer a vontade de Deus. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por fim, meus últimos instantes aqui, eu quero deixar um questionamento. Até quando os protestantes vão parecer mais judeus, né, do que cristãos? Valorizando a cultura judaica, que ignora os concílios cristãos, que ignora
o Novo Testamento, né? Ignoraram os concílios ecumênicos da história da igreja, que unanimemente consideram, né? Eles consideram os concílios de Éfeso, de Hipona, tantos concílios importantes da igreja reconhecidos, reconhecem Maria como mãe de Deus. Os pais da igreja vão dizer isso, como imaculada, como sempre virgem, como assunta aos céus. Fica a pergunta: vocês querem se parecer com os judeus que ignoram que Jesus é homem, mas também 100% Deus? Ou vocês querem parecer com os cristãos, que aceitam Cristo como homem e como Deus? Quero iniciar aqui minhas falas. Primeiro, aquilo que eu me organizei, depois responder alguns questionamentos acerca do que falou o nosso irmão João Victor. Tá? Primeiro, que a gente precisa desmistificar essa visão que as pessoas têm acerca dos evangélicos, que vocês falam protestantes. Eu até não gosto desse termo protestante, por quê? Porque protestante seria todos aqueles povos que protestavam. E se for colocar dessa forma, são todas as pessoas que eram contrárias ao catolicismo. Então, aqueles da seita da Wicca e todos os outros movimentos, mesmo sendo cristão ou não, eram pessoas que estavam contra aquele movimento daquela época, o movimento do catolicismo, da época de 1500, que na verdade começou até antes, né? Mas primeiro eu quero colocar aqui meu ponto de vista, claro que embasado na palavra do Senhor, sobre Maria. Para nós evangélicos, para nós, ela é uma mulher muito especial, tá? Ela tá desde o início, a gente pode ver ela aqui, mesmo sem um nome expresso dela aqui, a gente pode ver ela em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde fala sobre ali o pecado, onde entrou o pecado, e o Senhor falou para ela: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, de alguma forma figurada, não está o nome de Maria ali, mas Maria seria aquela que geraria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós entendemos, nós aceitamos Maria como, sim, essa mulher que geraria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. Nós também entendemos que havia profecias do Velho Testamento falando sobre ela. Isso é uma questão que é clara para nós. Tá? Todos os evangélicos e protestantes, eles admitem por quê? Porque nós vemos em Isaías, tá? Nós vemos em Miqueias. Então, são textos que falam sobre ou a cidade fazendo referência aonde nasceria Jesus, que no caso em relação à sua mãe, também em relação que nasceria de uma virgem. E nós sabemos que essa profecia se cumpriu em quem? Se cumpriu em Maria, porque ela nasceu Jesus, que é chamado Emanuel, que é Deus conosco. Tá? Porém, a gente sabe que Maria, ela foi uma pessoa importante. Se nós formos ver o relato quando o próprio anjo chegou até Maria, ele saudou ela de uma forma diferente, denotando que essa mulher era uma mulher especial. Uma mulher que não era uma mulher qualquer, né? Uma mulher bem-aventurada, né? Bendita entre as mulheres. Aqui é um ponto que a gente precisa parar para falar, porque é bendita entre as mulheres. Ela não é bendita superior às mulheres, né? Muitas vezes a gente vê, infelizmente, a conotação dos católicos como se ela fosse acima das mulheres, no sentido dela ser uma semideusa ou uma divindade. Né? Então, a gente, como protestante, eu, como evangélico, a gente discorda porque a gente sabe que isso está extrapolando o texto não está falando isso. Né? Nós vemos também que ela mesmo reconhecia a relação que a família dela e todo o povo tinha em relação a Deus. A gente vê aqui que ela olhava para o Senhor com o olhar de quê? De que ele era o salvador dela. Nós vemos aqui em relação a Maria, rapidamente, vamos ver aqui que ela tem um cântico de Maria, aqui em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56, que diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Só tem Salvador quem é o quê? Criatura. E quem é criatura não pode criar ninguém. Criatura não cria o Criador.
Criatura não pode ser Deus. Então, nós entendemos, tá? Ainda estou apenas iniciando, pincelando o assunto, nós entendemos que Maria, sim, é uma mulher especial, é uma serva, ela aceitou aquele compromisso, ela falou, faz em mim a tua serva. Então, ela é uma mulher obediente, é uma mulher íntegra, porque o Senhor também não entregaria também o seu filho para nascer por qualquer mulher, qualquer pessoa. Então, ela é uma mulher de destaque, é uma mulher bem-aventurada, é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que deve sim ser digna de exemplo de qualquer um de nós. Todos aqueles que são cristãos precisam olhar com mais respeito para Maria, tá? Porém, eu fiz algumas anotações aqui, por causa do tempo, quero aproveitar e falar um pouco sobre alguns escritos acerca do catolicismo em expressões exacerbadas que a gente encontra nos escritos, exemplo, do Santo Padre Afonso Maria Legório, né? O qual o livro dele fala que ele é doutor da igreja e fundador da congregação do Santíssimo Redentor, né? Ele viveu entre 1696 a 1787. E até o padre Paulo Ricardo e vários outros padres usam vários desses materiais, desses escritos desse padre, o padre Alfonso, né? E eu gostaria de desmistificar isso. Por quê? Porque ali ele coloca o quê? Que ela é rainha. E eu gostaria de colocar aqui, pontuar alguns detalhes aqui acerca de Maria. Maria não é rainha, tá? Ela é mãe de Jesus, mas não mãe de Deus, tá? Nós não estamos dividindo Jesus. Nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porém, ela teve a participação, ela é como um vaso. Nós entendemos, protestantes, evangélicos, cristãos, do movimento evangélico, nós cremos que ela foi um vaso, um instrumento na mão de Deus. O Senhor foi lá e usou. E ela foi obediente em tudo aquilo que foi colocado. Maria não é esperança, a esperança é Jesus. Nem suaviza a morte de ninguém. Ela não é advogada no céu. Nós sabemos que está escrito lá em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, que diz que o nosso advogado é Jesus Cristo o justo. Esse sim é advogado, não Maria, tá? Ela não é onipotente, porque onipotência é um dos atributos de Deus. E só pode ter atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença, quem é criador das coisas. E Maria não é criadora, tá? Ela só deu vida a Jesus. O Senhor usou ela foi um instrumento para poder... Outra expressão que eu vi nesse livro, todo-poderosa. Quem é todo-poderoso é o Senhor Jesus e o Pai e o Espírito Santo. Nós cremos também na Trindade. Ela não expulsa demônios, tá? Ela está esperando o julgamento também. Intercede por ninguém para a salvação. Ela não intercede, tá? Nós sabemos na palavra do Senhor que quem faz isso é Deus, tá? O que mais que eu posso colocar aqui? São vários argumentos aqui que eu posso trazer, tá? As expressões que a gente vê nesse livro, infelizmente, são expressões muito fortes, que para nós não há como não rebater, tá? O Senhor Jesus ensinou o contrário. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A igreja atribui esse poder dela poder intervir na vida do pecador, porém, esse poder está citado lá em Mateus 28, 18, que é só dele, tá? É Jesus o Todo-Poderoso e não Maria, tá? Nós vemos também em Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 48, a Bíblia diz que Jesus é onipotente, pois ele é Deus. Maria é meramente humana, tá? Outra questão em relação ao nome de Maria, que o nome de Maria é como se fosse um nome acima dos demais nomes. Sim, é um nome para ser glorificado, para ser bendito. Por quê? Porque por intermédio dessa mulher, nós vemos que houve o nascimento de Jesus, mas ela foi um vaso. Então, o nome que é sobre todos os nomes e que é o nome para nós sermos salvos é o nome de Jesus, tá? O que mais? Nós podemos ver aqui também que quem tem preeminência e sabe de tudo é o Senhor Jesus, tá? Se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, ele é a resposta para as nossas necessidades, tá? Outra questão aqui também. O
o padre Afonso Ligório, ele diz que se chegarmos até Maria, a salvação será muito mais rápido. Porém, nós sabemos que não. A salvação é por Jesus, porque o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Nós não precisamos de ter intermediação. Ela não é cordeira, ela não outros termos, por exemplo, o Senhor Redentor, ela não é co-redentora. Tá? A questão ela sim foi uma pessoa especial, é uma pessoa que a igreja precisa falar sobre ela, as jovens precisam pegar o exemplo dela de fidelidade, de integridade, de pureza. Porém, ela é apenas um ser humano que foi um instrumento nas mãos de Deus, foi fiel naquilo que era propósito, mas só isso. Ela agora está esperando para que possa também ter um julgamento e ser absolvida. Bom, primeiro de tudo, ele usou as falas de Santo Afonso Maria de Ligório, e eu queria começar com duas falas de Lutero, né? Porque Lutero, ele não quis, na Reforma Protestante, que os dogmas definidos pela Igreja fossem extirpados. Frase de Lutero: Maria é a mãe de Jesus, é a mãe de todos nós. Embora fosse só Cristo, quem repousou no colo dela. Se ele é nosso, deveríamos estar na situação dele. Lá onde ele está, nós também devemos estar. E tudo aquilo que ele tem deveria ser nosso. Portanto, em dele também é nossa mãe. Martinho Lutero, Sermão de Natal de 1529. Outra fala de Martinho Lutero: ela, com justiça, é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus. É certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Sermão da Concórdia, volume 24, página 107. O que os irmãos protestantes não entendem é que tentar separar a natureza divina da natureza humana é uma heresia de 401. 1.100 anos depois, os protestantes querem repetir essa heresia já condenada pela igreja, né? Ele falou que Maria não intercede. Provas da intercessão de Maria, em João capítulo 2. Não é a hora do milagre. Tanto é que Jesus começa respondendo a ela: o que temos nós com isso, mulher? Como se mulher fosse um termo pejorativo. Os protestantes vão dizer: tá vendo? Nem Jesus respeitou ela como mãe. Mulher é uma palavra de realeza na cultura judaica. Eu não sei como termina a Bíblia dos irmãos protestantes, de verdade. Isso aqui não é sarcasmo, mas eu quero começar a ler algumas traduções protestantes. Em João capítulo 2, na minha Bíblia, termina dizendo que mesmo não sendo a hora do milagre de Jesus, Jesus resolve ali fazer o primeiro milagre público, porque quem lhe pede? O grande amor da sua vida. Qual filho não ama a sua mãe? Qual filho não tem respeito para com a sua mãe? Ela sabia que daria o testemunho da sua humanidade, de ser um filho obediente. E aí no versículo 5 do capítulo 2 ela diz: fazei tudo que ele vos disser. Maria verdadeiramente não faz o milagre. Nenhum católico autêntico vai dizer que ela faz o milagre. Mas o filho dela faz. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual filho obediente não faz aquilo que a sua mãe lhe pede? Eu não sei o tipo de reino que vocês conhecem, mas para mim sim, a mãe de um rei sempre será rainha, mas na ótica dos protestantes, parece que não. Eu quero aproveitar aqui e responder sobre aquela questão anterior que ele falou sobre Cristotocos e Theotocos. Quem estuda muito bem a palavra do Senhor, né, estudante da palavra do Senhor, que já estudou sobre esses concílios, vai ver que aquele concílio não tinha nada relacionado a Maria. Na verdade, ali, a questão sobre Maria tinha um propósito, por quê? Porque a questão ali não era mãe, mas sim portadora de Deus. Tá? Então, ali era um assunto cristológico, tá? Não era mariologia.
Tá? Ali o assunto era a questão de Cristo. Tá? Tanto que se nós formos ver no concílio da Calcedônia, em 20 anos depois, 451, eles definiram que Jesus é filho de Maria, mas humanamente. Porque não tem como um ser humano ser mãe, porque a mãe vem antes do filho. Se nós entendemos com esse raciocínio, vamos entender o quê? Que como que a criatura ou aquele que diz que está em pé de igualdade pode ser a mãe. Então quer dizer que ela foi antes. Então, na verdade, ela é mãe de Deus, que ela existiu antes, então, de que Jesus. Tá? Essa é uma questão. Outra coisa, sobre as questões que ele colocou aí, sobre o milagre que ela fez, que ela teve participação ali, que na verdade ela não fez. É até bom pontuar aqui para as pessoas, porque ela não fez. Ela apenas falou. E em nenhum momento eu coloquei palavras aqui dizendo que foi uma expressão de falta de respeito, porque quem estuda cultura vai ver que mulher era uma expressão que se dizia muitas vezes para mãe. Então, não tem nada de errado nisso. Porém, quando ele fala aquelas palavras, ele estava dizendo o que para ela? Estava dizendo para ela que sim, ele sabia o momento certo, o momento que ele poderia estar fazendo aquilo. E ele fez por quê? Porque ele achou importante naquele momento fazer. Tá? Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, rapidamente, antes de terminar as minhas palavras, é um texto aqui que fala sobre Jesus, tá? Que estava no lugar e a mulher pegou e falou assim que bem-aventurada, aqui em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o vento que te trouxe, os peitos que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus guardam. Ele não estava menosprezando sua mãe, mas ele estava colocando ela no lugar que ela é um ser humano. E como um ser humano, ela precisava ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, para que ela também pudesse ser salva. Então, naquele momento, a mulher estava exaltando Maria, mesmo sem saber quem era Maria, porém, o Senhor estava colocando no lugar dela. O próprio Jesus ensinando a verdade sobre a palavra de Deus. Bom, chegamos assim ao final de mais um debate. Eu não vou nem ligar o cronômetro, eu quero agradecer todos que participaram. Ficou muito bom esse debate. Eu acho que você pode aí, você que entrou no meio, assistir do início, né? Até para ouvir tudo de novo, né? Nos mínimos detalhes. Agradecer ao presbítero Alex. Ele tinha feito uma proposta aqui no privado de nós fazermos outros temas, então já está aberto o convite. Foi bem respeitoso, né? Porque o primeiro debate que eu fiz aqui foi uma tragédia, visto que não tinha regras, então ficou parecendo mais uma discussão, e aqui acho que deu para colocar, houve participação ali no bate-papo, e eu queria abrir aqui as últimas considerações também para o Alex. Eu acho que a gente podia combinar de continuar esse tema, até porque, não sei se tinha ficado claro, hoje era para a gente falar só, vocês vão notar que eu falei mais da maternidade divina, que é um dogma de 431, e o Alex, ele falou de uma visão geral de Nossa Senhora, entrou no tema intercessão, né? Eu acho que a gente pode explanar isso depois. Eu não explanei nada disso, eu só respondi porque o tema, a proposta era um pouquinho diferente, mas ficou muito bom. Parabéns aí, presbítero. Vou abrir aí para você fazer suas últimas considerações também. Agradecer todo mundo que participou, que comentou aqui. Certamente ficou um conteúdo muito bom. Eu quero agradecer esse espaço que o João Vitor, o diácono João Vitor, né, da Igreja Católica, abriu para que eu pudesse estar trazendo essa visão dos protestantes. Eu sei que o tempo foi muito corrido, eu tentei correr para trazer, eu trouxe várias folhas, tinha muita coisa que eu gravei da memória e outras coisas que eu queria trazer, e eu não pude explanar. Então, eu gostei do que o João Vitor falou sobre a gente poder continuar. Tá? Outro ponto, ele não falou, não sei se ele vai deixar depois no rodapé, alguma coisa do canal dele. Eu tenho um canal também, gostaria de, querendo ou não, falar sobre esse canal, que quiserem poder... As pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais, podem estar ali também no canal Conselhos Bíblicos, tá? No YouTube tem um canal onde eu tenho ali em torno de mais de 50, 60 vídeos ali, e você tem a oportunidade também de ouvir a palavra de Deus, tá? E conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho na internet. Obrigado, Alex. A gente vai
aí agendar outro debate, sem dúvida nenhuma, para a gente poder continuar falando sobre Maria, a mãe de Jesus. Eu vou encerrar aqui a transmissão, Alex. Você fica aí que eu vou conversar com você aqui no privado, tá bom? A todos que participaram aí, parabéns. Continue discutindo aí, que depois eu quero ler tudo e responder. Tamo junto. Abraço.